A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Buscando a Deus. Uma ótima tarde a todos, amém? Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Meia-noite eu parei no capítulo 5, verso 5, do livro de 1 Coríntios. Vamos dar continuidade, amém? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aqui é uma pergunta. Alimpai vós, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Capítulo 6 do 1 de Coríntios. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio com o juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vós envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós, sabeis, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma festa entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
E é o que algum tem sido, mais haveis sido levados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o vento, e o ventre para os manjares de Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aqui é uma pergunta. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-los-ei, membros de uma meretriz, não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fuge da prostituição, fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui para contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o nosso corpo não é nosso, nosso corpo ele é de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vós defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicardes a oração. E depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vós não tente pela vossa incontinência. Aqui quer dizer o seguinte, aqui Deus está falando o seguinte, o casal eles não pode, o marido não pode rejeitar a mulher na cama, e a mulher não pode rejeitar o marido na cama. Por quê? Porque é aí que Satanás entra, a não ser quando os dois vão santificar a Deus. Aí nesse período que estiver santificando a Deus, tudo bem, porque eles estão evitando o outro, porque estão santificando a Deus. Tudo tem que ser na base da oração, e o outro tem que ter a concordância em ambas as partes. Se tiver tudo na base da oração, vai ter concordância, aí um vai concordar sem que o outro toque, aí vai dar tudo certo, aí Deus está no controle de tudo, Satanás ele não vai entrar. Mas aqui Deus está falando
o casal briga, aí às vezes a mulher procura o marido não quer. O marido procura a mulher não quer. Então, nesse intervalo é onde Satanás ele entra. O marido procura a mulher não quer, aí Satanás entra, aí o marido vai procurar fora do casamento. É isso. Tudo é na base da oração. Se tudo for na base da oração, vai ter concordância. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Eu vou voltar no 5 de novo aqui, vou ler mais uma vez. Não vos defraudeis, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Consentimento quer dizer concordância, a não ser que tenha concordância entre ambas as partes. A mulher ter concordância com o homem e o homem ter concordância com a mulher. Mútuo, quer dizer os dois. Aí, por algum tempo, por algum tempo, para vós aplicardes a oração, tá vendo? A oração. E depois, ajuntai vós outra vez, ou seja, naquele intervalo. As pessoas vão ficar com concordância, e depois eles voltam a ter a relação de marido e mulher normal, vou dizer assim. Para que Satanás vós não tente pela vossa incontinência, entendeu? É isso que Deus está falando. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra maneira. Porque o segredo do casamento para ele dar certo, tem que ter concordância. Se o casamento não tiver concordância, não vai. Porque um acaba abrindo brecha para Satanás entrar. E quando Satanás ele entra, ele destrói. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Aqui, Deus está falando que se você conhecer uma pessoa, você está só, você conhece uma pessoa. Se for para vocês ficar em fornicação, é melhor que casem. É isso que Deus está falando. Porque Deus, ele abomina o divórcio, ele abomina a fornicação. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, eu não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus
chamou-nos para a paz. Porque donde sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabeis, o marido se salvará tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou e o que ordenou em todas as igrejas. E alguém chamando estando circuncidado, fique circuncidado, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada a incircuncisão, nada é mais sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busque ser para ter estas livre de mulher, não busqueis mulher, mas se te casares não pecas, e se a virgem se casar não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que os usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado solteiro, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, tipo que nem uma pessoa na comparação. No caso, eu sou solteira. Eu não sou casada, não tenho marido. Então, o que eu como uma serva do Senhor, então o que eu tenho que fazer? Já que eu não sou casada, não tenho marido, então eu tenho que cuidar das coisas de Deus. Cuidar como? Tipo que nem o que eu estou fazendo aqui agora. Esse propósito mesmo que eu estou fazendo aqui, isso daqui é fazer a obra para Deus, é levar a palavra de Deus, porque quantas Lucinetes também que tem na terra que nunca leu a Bíblia toda. Quantas? Então isso que eu estou fazendo para Deus, porque eu sou uma mulher sozinha. Não quer dizer que se eu fosse casada eu não poderia estar fazendo isso. Sim, poderia sim, com certeza. Mas, como nós estamos falando aqui, se tratando de casados e solteiros, aqui, como está falando aqui, de solteiro. Então,
Os solteiros vai fazer a obra para Deus. Porque nada impede ela. Então, se ela está sozinha, ela não é casada, não tem marido, então o que ela vai fazer como uma serva do Senhor? Então, ela vai ficar somente para a obra de Deus. Não tem divisão para fazer a obra de Deus e cuidar de marido. Por quê? Porque ela é solteira, ela não tem marido. E da mesma forma é aqueles que divorciam. Divorciou, ele não pode casar. Então ele tem que ficar para fazer a obra de Deus. E Deus sustenta. A não ser que a pessoa venha ficar viúvo. Aí sim ela estará livre para casar novamente de novo. A diferença entre a mulher... presta atenção. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor. Aí, tá vendo? Para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como há de agradar ao marido, viu? Então, quando a pessoa é casada, ela já tem que cuidar de duas coisas, das coisas de Deus e do marido e da esposa. A solteira, ela só vai ter uma coisa para ela fazer, que é cuidar das coisas de Deus. Só das coisas de Deus. Agora, os casados, tanto homem quanto mulher, ele vai ter que cuidar das duas coisas, das coisas de Deus e cuidar da esposa e do esposo. E digo isso para proveito vosso, não para vós enlançar, mas para o que é decente e conveniente para vós unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, aqui a pessoa os casados têm que ser sábios. Agora o marido, Deus ele não une um homem e uma mulher para o homem ficar somente para Deus, ou a mulher ficar somente para Deus. Tem que vigiar, há tempo para tudo. O marido tem que usar de sabedoria, tem que ser sábio. A pessoa, não é porque casou e se a pessoa é sozinha, a pessoa vai ter somente as coisas de Deus para fazer. Só. Agora, a partir do momento que ela ou ele casar, eles têm que ver que eles vão ter que dividir. Eles vão ter que ter o tempo para o cônjuge, para a esposa ou para o marido, e o tempo para Deus. Por quê? Porque tem gente que acha que para ser santo, mesmo casado, tem que se dedicar somente a Deus. Não, Deus não une. A pessoa tem que usar de sabedoria. Por quê? Porque se Deus jamais vai unir um casal para a pessoa ter tempo só para Deus e não ter tempo para a esposa ou para o marido. Não, tem que saber dividir. Tem que saber dividir. Tem gente que quer ser tão santo, achando que está fazendo certo, se dedica só a Deus e acaba abandonando a esposa, o esposo. E aí, isso aí não é de Deus, é onde Satanás entra. Eu já vi muitas pessoas que viviam o tempo todo dentro da igreja. Dentro da igreja e não tinha tempo para casa, não tinha tempo para o marido, não tinha tempo para a esposa. Então é aonde Satanás ele entra. Então tudo tem que ter vigilância. Tudo tem que ter vigilância. É certo que é Deus em primeiro lugar. E as demais coisas ele acrescenta. Só que nós também temos que ter sabedoria. Porque se nós não temos sabedoria, nós vamos querendo fazer certo, nós vamos findar fazendo tudo errado e Satanás ele entra. Imagina uma esposa, um casal, que o marido quer ser santo demais. Só ora, só fica na igreja, a mulher vai procurar ele e não quer. Por quê? Porque está fazendo a obra de Deus. Ele não tem tempo para a esposa, ele não dá atenção para a esposa.
Então, o que acontece? É onde Satanás ele vai entrar. E aí onde destrói o casamento. Por quê? Falta de vigilância do esposo. E vice-versa, a mesma coisa a esposa também. Então, tudo tem o seu tempo. Tem tempo para você buscar a Deus e tem tempo para você dar atenção para a tua esposa, dar atenção para o teu esposo. Mas se alguém julgar que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peça, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que há de em casamento faz bem, mas o que há não dá em casamento faz melhor. Eu só abro a minha boca quando eu entendo. Quando eu entendo, eu falo. Essas palavras aqui agora que eu estou falando, eu não estou entendendo muito bem. Então eu só falo quando eu entendo. Né? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. É aquilo que eu falei ainda agorinha. Nós vemos aí que tem muita gente divorciando e casando novamente de novo. Tem gente que está saindo de ministério, porque ministério não há... Ministério prega que Deus abomina o divórcio, então o ministério não aceita divórcio. Então tem muita gente que está mudando de denominação. Por quê? Porque lá eles não podem, é divorciado, não pode casar de novo. Então estão fazendo o quê? Estão indo para outra denominação que aceita divórcio. Ou seja, eles estão na carne, eles estão vendo o que eles querem, mas eles não querem compreender com o que está escrito na Bíblia. E muitas das vezes tem muitos que ainda vêm querer retorcer a palavra de Deus para cima da gente. Um exemplo, a IPDA não permite divórcio. Tem gente que acha que a IPDA, que é o ministério que é enjoado, que não aceita, não é. É a palavra de Deus. Se a IPDA está mentindo, então a palavra de Deus que está mentindo. Porque eu vejo muitos casos que tem gente que saiu da IPDA porque eles falam que a IPDA não aceita divórcio. Não é a IPDA que não aceita divórcio. Simplesmente a IPDA, ela prega o que está escrito na Bíblia. Não estou aqui defendendo placa de igreja. Mas a IPDA, ela prega a palavra de Deus. Ela não retorce a palavra de Deus. Mas quem estão lá dentro, que é contra, estão saindo do ministério, indo para outro ministério. Por quê? Porque é divorciado e quer casar. E sabe que lá dentro ele não pode casar novamente, porque a IPDA não admite, não aceita segundo casamento. E é onde Satanás está enganando muita gente. Eles estão preferindo sair do ministério para poder casar do que eles permanecerem no ministério sozinho. Não é a placa da igreja IPDA que não aceita o divórcio. Não é ela. É a palavra de Deus. Ela simplesmente prega o que está escrito na palavra de Deus. E é aí que nós temos que orar e vigiar muito, porque tem muitos que ainda ficam querendo retorcer a palavra quando ela é falada. Será, porém, mais bem-aventurada
ficar assim segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Até aqui. E às 15 horas nós damos continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia. Amém?